sexto ano, tudo bom com vocês? Hoje na nossa aula de literatura, hoje dia 13, me chamo o professor Edson Júnior e hoje nós vamos continuar nosso livro, O Enigma do Infinito, certo? Nessa última aula nós falamos sobre o paradoxo de Zenão, sobre a corrida de Aquiles e a tartaruga. Hoje nós vamos continuar falando de outro paradoxo. Meu Deus, professor, parece que não acaba esse paradoxo. Calma, relaxa, certo? Vamos começar a nossa aula? Vamos lá! Eu vou dar uma introdução aqui sobre esse paradoxo e aí eu vou voltar para a leitura. Você vai compreender um pouquinho aí. Então, tudo bem? Vamos lá! Você já ouviu falar do paradoxo? Já ouviu falar do paradoxo de Zenão, certo? Além do paradoxo de Zenão, no nosso livro encontramos outro paradoxo. É o paradoxo de Russell. Esse paradoxo conta a história de um barbeiro que não podia se barbear. E aí, esse é um paradoxo, né? Vamos ler? Vamos aqui. Tal é o paradoxo imortal. Ao recordar da corrida entre Aquiles e a tartaruga, que ainda está acontecendo, percebemos que há um paradoxo. De acordo com o que foi escrito, Aquiles, mesmo muito mais rápido que a tartaruga, nunca vai ultrapassá-la. Que coisa estranha, não é? E acredite, há coisas ainda mais estranhas e fantásticas no mundo da matemática. Imagine que uma cidade qualquer, falando em uma das línguas de Babel, exista um barbeiro. Ele tem seu salão muito bem decorado e leva uma vida bem tranquila. Mas ele é um sujeito bem engraçado. Ele só faz a barba de quem não faz a barba de si mesmo. Se algum morador da cidade faz a própria barba, não adianta ir no salão do barbeiro. Ele não fará sua barba. Ele é muito cabeça dura. Mas se o cara não se barbeia, deixa a barba crescer, como muitos matemáticos. Lembrou de algum matemático aí que tem uma barba? Participou da minha aula. Ele pode ir à barbearia que o barbeiro vai fazer a sua barba sem problemas. Mas a questão que coloca é a seguinte: o barbeiro se barbeia ou não? Puxa, se ele não se barbear, ele, já que não se barbeia a si próprio, pode naturalmente se barbear. Mas, ao tentar se barbear, ele se recorda da regra básica: não barbear quem barbeia a si próprio. E agora, leitor? A história acabou? A matemática complicou? Estranho, né? Muito estranho. E o nome geral disso é paradoxo. Em matemática, damos ao inventor desse problema, o paradoxo de Russell, homenagem a Bertrand Russell, um matemático e escritor, assim como nós. E ainda dá para brincar com isso na literatura, como fez Miguel de Cervantes em seu maravilhoso livro Dom Quixote, muitos e muitos anos atrás, 1605. Senhor, um rio caudaloso dividia dois campos de um mesmo senhorio. Atenda-me, vossa mercê, porque o caso é de importância e de bastante dificultoso. Nesse rio havia uma ponte ao cabo da qual ficava uma porta e uma espécie de tribunal, em que estavam habitualmente 4 juízes que julgavam segundo a lei imposta pelo dono do rio, da ponte e das terras, que era da seguinte forma: se alguém passar por esta ponte de uma parte para outra, há de dizer primeiro, debaixo de juramento, onde é que vai, e se jurar a verdade, deixe-no passar. Se disser mentira, morra na forca que ali ostenta, sem remissão alguma. O paradoxo é criado. Então, quando o homem jura que vai morrer na forca, criando assim um problema insolúvel para os juízes, se dissemos passar este homem livremente, ele mentiu no seu juramento e, portanto, deve morrer. E se enforcarmos, ele jurou que ia morrer na forca e, tendo jurado a verdade pela lei, deve ficar livre. O que fazer então? A matemática, bela e majestosa, também apresenta problemas e, muitas vezes, a descrição desses problemas imortais, insolúveis e eternos fica ainda mais cantada na literatura. Talvez você esteja perguntando: professor, mas só fala de matemática nesse livro. Esse é um lado bom da literatura, que ela perpassa, ela não fica atrelada somente a um
uma disciplina só. Ela pode ir para geografia, se for falar de uma cidade. Ela pode ir para ciências, ela pode ir para biologia, se falar de alguns natureza, ou fauna e flora. Ela pode passar por várias. Então, nossa aula de hoje nós estamos falando sobre paradoxo, algo que está atrelado à matemática. Mas o que fazer? Vamos lá! Com base na pergunta no slide anterior, pesquise sobre esse paradoxo, o paradoxo de Russell. E por favor, gente, não esqueça de colocar a data. Outro detalhe, viu? Nada de garrancho, letra cursiva. Certo, turma? Essa foi a nossa aula de hoje. Nós vimos sobre o paradoxo de Russell. Certo? Um abraço virtual. Até a próxima. Valeu! Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Vamos seguindo aí mais uma aula, agora é geografia, certo? Não esqueçam de colocar no livro de vocês a data de hoje. Hoje, 13/5/2020, certo? Vamos fazer aí a correção da página 58 do livro de geografia. Vou ler para vocês e vou explicar aí cada detalhe, né, das respostas, porque nós vimos sobre os elementos cartográficos, o que compõe, né, o mapa, quais são os elementos que compõem o mapa. Lá na página 58 do livro de vocês, a primeira questão, ele está perguntando assim: qual o título do mapa? Essa é fácil. Estado do Mato Grosso e Rondonópolis, no Mato Grosso do Sul. Esse é o título do mapa. Na segunda questão, ele está perguntando que tipo de escala esses mapas apresentam. Lembra que eu falei para vocês sobre os tipos de escala? Escala numérica e escala gráfica. E aí, qual é o tipo de escala que esse mapa está representando? Ele está representando as duas escalas, escala numérica e também a escala gráfica. Questão número 3. Na questão número 3, ele está perguntando o seguinte: escreva como se lê a escala numérica dos mapas. Como é que nós lemos a escala numérica? Primeiro, 1 para 16 milhões e o segundo, 1 para 1.700.000. Assim você coloca no livro de vocês, certinho. Questão número 4. Na questão número 4, ele está perguntando o seguinte: no mapa do estado do Mato Grosso, a escala gráfica de cada centímetro equivale a quantos quilômetros no terreno? E no mapa do município de Rondonópolis, quanto representa cada centímetro? Bora lá. Olha só. Ele está perguntando como é que se representa essa escala aí. No primeiro mapa, cada centímetro equivale a 170 quilômetros. Ele já está aplicando lá na escala gráfica, 170 quilômetros. No segundo, cada centímetro equivale a 17 quilômetros. Então, lá nas próprias escalas dos dois mapas, na escala gráfica, ele vai colocar para vocês quanto vale cada quilômetro do mapa. Na questão número 5, no mapa do estado do Mato Grosso, meça com uma régua a distância em centímetros entre Rondonópolis e Cuiabá. A seguir, por meio da escala gráfica, calcule a distância aproximada em linha reta entre as duas cidades. Olha só, na questão número 5, eu coloquei assim para vocês. A distância aproximada entre as duas, em linha reta no mapa, é de 1 centímetro, porque cada quilometragem dele corresponde a 1 centímetro. Como na escala gráfica, cada centímetro equivale a 170 quilômetros, essa é a distância aproximada em linha reta entre as duas cidades. O que acontece aí? Ele vai, se nós formos colocar na prática, nós teríamos que transformar essas escalas aí, centímetros para quilômetros. Na questão número 6, qual dos mapas ele apresenta a maior escala e a menor escala?
A maior escala. O mapa do município de Rondonópolis apresenta a maior escala e o do estado do Mato Grosso a menor escala. A questão número 7. Qual das escalas apresenta o menor detalhamento de área mapeada? Explique a resposta. A escala que representa o menor detalhamento é o do estado do Mato Grosso, pois a área mapeada foi reduzida 17 milhões de vezes, ou seja, lembra que eu falei que quanto menor é a escala, maior seriam os detalhamentos? E quanto maior é a escala, menor são o detalhamento? Então, a escala que apresenta o menor detalhamento é o do estado do Mato Grosso, que ele está 1 para 17 mil. Então, é a que tem o maior detalhamento. Ou seja, foi reduzida mais vezes que a do mapa do município de Rondonópolis, certo? Então, vai ficar para vocês aí a correção certinha. Aqui eu coloquei para vocês, relembrar o que nós vimos nas últimas aulas sobre o uso das escalas, que convertendo os valores 1 centímetro no mapa, 100 mil ou 1 quilômetro, como é que nós convertemos esse mapa, centímetro, decímetro, metros, quilômetros. O que mais que nós vimos? Os tipos de escala, escala gráfica, a escala numérica, como é que nós calculamos a escala, que quanto aí, menor a escala, mais detalhes ela vai ter, quanto maior a escala, menos detalhes ela terá. Os tipos de representações também, como é que nós podemos representar o mapa, através do globo terrestre, o que mais? Através da maquete, da planta, são os tipos de representações. Apresentei para vocês algumas imagens também. Os mapas táteis, apresentei para vocês relacionando aí os mapas táteis, para que servem os mapas táteis. E aí vai ficar para vocês a correção. Na próxima aula a gente vai complementar um pouco esse assunto. E para casa as páginas 62 a 64 do livro de Geografia, certinho? Até a próxima aula. Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Sou a professora Gisneide, professora de História, começando aí mais uma aula para vocês. Hoje, 13/5/2020, vamos seguindo aí a nossa aula de História. Vamos fazer primeiramente a correção da atividade anterior, certo? Olha só, coloquei para vocês aí apenas as respostas das atividades, então vocês vão olhar e descrever certinho aí, corrigir no livro de vocês. Não esqueçam de colocar a data no livro de vocês, certo? Vamos seguindo aí com as nossas questões sobre a formação da Grécia Antiga. Formação da Grécia Antiga. Na última aula nós caracterizamos um pouquinho sobre a Grécia Antiga, que o território ele compreende uma área mais aberta, facilitando a navegação, mas dificultando o quê? A comunicação. Sobre o povoamento, como é que se iniciou o povoamento do território aí da Grécia Antiga? Através das invasões. Vimos também que os primeiros povos da Grécia Antiga foram os aqueus, eólios, jônios e os dórios. E a Grécia Antiga, como é que nós sabemos da história da Grécia Antiga? Como é que nós sabemos da história do passado? Através de quê? Das construções antigas que hoje ainda se sucedem, através dos textos de filósofos como Platão, Aristóteles e através também das peças arqueológicas que são encontradas ao longo do tempo. Vimos aí que são essas características que fazem com que nós sabemos como é que se formou a Grécia Antiga, como é que são os povos da Grécia Antiga, certo? E aí vimos a característica, dos povos aí das cidades, como Atenas, como é que se deu a formação das cidades de Atenas. Olha só,
Atenas, atual capital da Grécia, situa-se na região da África e foi fundada pelos jônios. Com poucas terras férteis, os atenienses eles desenvolveram um intenso comércio no Mediterrâneo. Então a gente sabe que uma das características que focam os atenienses é o comércio, né? A economia baseada no comércio do mar Mediterrâneo. E aí, a sociedade de Atenas, como é que ela está dividida, a sociedade de Atenas? Ela está dividida entre eupátrias. Quem são os eupátrias? Proprietários das melhores terras, formados pela aristocracia rural, ou seja, aqueles que têm uma situação financeira maior. Geogol, que são pequenos agricultores, proprietários de terras pouco férteis. Também os demiurgos, que é um grupo formado por comerciantes, olha só, grupo formado por comerciantes cristãos. Os metecos, que são estrangeiros, pessoas ou homens livres que atuam no comércio aí ao longo da cidade de Atenas. E, por último, os escravizados, que são prisioneiros de guerras ou por dívidas, que atuam nas áreas do minério, são ferreiros, são agricultores, que também formam a sociedade aí de Atenas. Somente os eupátrias, eles podem decidir sobre os problemas da cidade, o que acabou gerando conflitos sociais em Atenas. Olha só, algumas das situações, o que aconteceu durante esse período? Que somente os eupátrias, né, os homens que tinham um financeiro maior, eles podiam decidir nas questões das cidades, nos problemas das cidades, o que gerou aí um problema em relação aos conflitos sociais. Só que isso foi mudando ao longo do tempo. Esses eupátrias, eles começaram aí a desenvolver algumas regras e algumas leis que favoreciam as cidades, então facilitando aí um pouquinho da sociedade ateniense. Seguindo aí a democracia. Vimos aí como é que a sociedade estava dividida e como é que era a democracia. Somente aí, ó, os estratégos, que eram quem? Grupos de cidadãos eleitos atualmente e que exerciam o comando militar e aplicavam as leis. O tribunal de Heliastas, quem eram esse tribunal aí? Formado por 6.000 cidadãos, sorteados atualmente, eles julgavam algumas das questões das cidades. A eclesia, como é que estava formada? Assembleia Popular integrante 2 cidadãos. E o Bule, grupo formado por 500 cidadãos, escolhidos por sorteio anual, os quais preparavam as leis. Se vocês observarem, essas pessoas aí, elas estavam sendo divididas por sociedade. Não é qualquer pessoa que era escolhida. Eles colocavam sorteados, mas eles eram escolhidos. Pessoas que tinham certas influências, que tinham certa classe social, é que faziam parte aí da democracia ateniense. E aí vai ficando para vocês a página 61 do livro de História. Na próxima aula a gente vai dar continuidade sobre a sociedade ateniense, falando um pouquinho de algumas leis, certo? E praticando conhecimento também. A gente vai trabalhar com as atividades, todas elas fazendo as correções, e aí vocês vão responder no livro de vocês. Então vai ficar para vocês a página 61 do livro de História. Muito obrigada e até a próxima aula.